Olá, boa tarde. Tivemos um pequeno probleminha, caiu a conexão e a gente está retomando aqui o estudo do Livro dos Médiuns, nossa tarde de sábado. Oi, Paula, boa tarde. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas ajustando aqui para estudo de hoje, Livro dos Médiuns, capítulo 6. Nós estamos na pergunta 100. Esse capítulo trata das manifestações visuais. Então, as perguntas feitas pelo nosso querido Kardec aos espíritos foram compiladas aqui sobre as manifestações visuais. É uma mediunidade que tem várias tonalidades, digamos assim. E esses espectros de visão, ele faz uma abordagem e está sendo tratada. Oi, John, seja bem-vindo. E ele vai tratando de como que é essa aparição, essa visualização dos espíritos. Mas para que a gente comece, enquanto as pessoas vão se chegando no nosso estudo de hoje, eu, como sempre, vou fazer uma oração agradecendo a espiritualidade amiga que nesse momento constrói a egrégora nesta casa, na Casa Espírita Caminho da Nova Era, como na casa de cada um que participa desse estudo, seja ele no momento ao vivo conosco ou a posteriori. E o evangelho de hoje, que abri aqui agora, ele trata no capítulo 5, esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento das experiências das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. Realmente, quando a gente começa a estudar a doutrina, especialmente o Livro dos Médiuns, tem muita gente que nos pergunta aqui na casa, tá, mas e por que eu não enxergo? Por que a gente não lembra da vida passada? Por que eu não tenho isso? Como é que é assim? Como é que é assado? A gente tem que... uma coisa que é básica para nossa compreensão é nós percebemos que a sabedoria divina é algo ímpar, algo fora das nossas compreensões, até porque nós não podemos sequer se medir ao alcance do nosso Pai Maior. Nós somos reles espíritos que estamos encarnados na Terra. Lembra? É um planetinha de provas e expiações. Diz o John, melhor não enxergar mesmo. E você já imaginou, como diz o Evangelho ali, se a gente fizesse... Só um pouquinho. Vou melhorar a temperatura aqui, que está complicado. Em boa tarde aqui, que seria uma época de inverno, tá um calorão. Mas você já imaginou? A gente vem para fazer esses ajustes, esses resgates, e a gente lembrar do que nós somos capazes. Se muitas vezes a gente entra em depressão, fica chateado com uma atitude que a gente toma com relação a um animal ou ao que alguém toma conosco, se tivéssemos a percepção, o conhecimento de situações pretéritas, seria um absurdo. Seria impossível viver. Pense nisso. Bom, então vamos lá. Nosso estudo de hoje, nós vamos terminar essa pergunta. A pergunta 100. E essa pergunta ela é dividida em vários itens. A última pergunta que nós estudamos, última questão. Oi, Luciana, boa tarde. A última questão que nós
atendemos na aula passada foi a que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigia, certo? E ela dizia assim que a faculdade depende do organismo, ligado à maior ou menor faculdade que o fluido do vidente tem de se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta o espírito querer se mostrar, é preciso ainda que ele encontre na pessoa, por quem quer ser visto, a aptidão necessária. E essa faculdade, ele pergunta ainda que se pode ser por meio de exercício. E ele diz que pode, mas é uma daquelas faculdades que é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo pelo risco de superexercitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está entre as condições normais do homem. Bom, essa questão, ela é uma questão que faz uma abordagem sobre a faculdade mediúnica da clarividência. E essa clarividência, para nós, muitos fazem uma leitura sobre o lado bom da clarividência. Tá, tô vendo ali, sei. Mas já pensou que a gente não vê... A clarividência não é seletiva? A clarividência é algo que se você vai enxergar tudo? E aí é a grande dificuldade. O John tá chamando. É o que disse a pergunta passada sobre todo mundo é apto a ver os espíritos. No sono, sim, mas no estado de vigília, não. E aí, a combinação de fluidos é altamente necessária. Boa tarde, John, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Desculpa o atraso. Pois então, eu estava aqui falando sobre a faculdade e a capacidade de desenvolver. E Kardec fala a faculdade da clarividência, né, da mediunidade de clarividência. E Kardec, quando obteve a resposta dos espíritos, foi de que essa clarividência poderia ser desenvolvida, mas ela depende tanto do fluido do espírito quanto da capacidade do médium. Então, é uma combinação que depende de uma harmonia muito complexa, certo? E a recomendação que ele faz aqui, que eu chamo muito a atenção, é que ele diz que pode ser desenvolvida, mas é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo. E isso é um alerta bem interessante para nós, eu acho que tanto para essa faculdade mediúnica, como para as demais, e para a ansiedade nossa de buscar, querer ter o contato. E nós não temos a capacidade de perceber que o nosso contrato, antes de encarnar, é que estabeleceu essa possibilidade desse contato. E inúmeras vezes a gente acordou para que não tivesse. É muito mais fácil nós termos pedido para não do que a gente ter deixado a critério do Ministério da Encarnação. Não é, John? O que você tem para falar para nós aqui? Tenho duas coisas para falar. Se eu pudesse voltar ao tempo e analisar o meu contrato de encarnação, com certeza eu escolheria não enxergar. É muito... Por quê? Porque ao mesmo tempo que tudo parece ser tão bonitinho, André Luiz, nosso lar, coisa mais linda, existem as coisas negativas por trás. Muitas vezes a gente passa por lugares e ambientes que é tudo muito bonito, casas espíritas muito lindas, os espíritos trabalhando de uma forma muito, muito bonita, muito séria, e a gente olha para outro lado, existem os médiuns que estão ali com a cabeça em outro lugar, que trazem outros espíritos negativos. Você atravessa a rua, você passa de frente a um bar, por exemplo, onde as pessoas coadunam de energias de vícios, e você enxerga espíritos quase que animalizados, viciados, outros que nem sabem que desencarnaram. Então, não é bom enxergar. Bom seria se fosse ver somente as coisas positivas, mas com as coisas negativas não se torna algo assustador quando
a gente está falando de uma mediunidade ostensiva, não controlada, principalmente. Quero pedir permissão para comentar a questão anterior sobre o esquecimento do passado. Ah, sim. Tá na mesma questão ainda. Só que é 2 itens. Tá, é porque como eu estou sem livro e eu cheguei atrasado, então eu só ouvi. Não, esquecimento do passado foi o evangelho. Perdão. Pode Ah, falar. tá. Então vou fazer logo uma junção de tudo, porque o esquecimento do passado tem a ver com a mediunidade de evidência e clarividência também. Bom, Exatamente. às vezes a gente nasce aí com a mediunidade da clarividência e cresce uma criança completamente perturbada quando não tem o apoio dos pais, quando não tem uma ajuda de alguém mais esclarecido, né? E quando a gente não nasce com mediunidade, a gente quer buscar mediunidade porque acha a coisa mais linda, acha fantástico. E é por isso que Deus, né, a energia maior, nos concedeu, desculpa, mãe, nos concedeu a benesse de nascer com o esquecimento do passado. Porque médiuns desenfreados existem aos montes, muitos estão internados com doenças sérias, mentais, diagnosticado como se fosse uma doença séria mental. E se assim já é difícil, agora imagina ter a lembrança das vidas passadas, de toda a negatividade, de todo o mal que nós, os médiuns ostensivos, fizemos para nascer com a responsabilidade de enxergar os dois mundos. É muito complicado. Chega muita gente aqui para fazer terapia e quer fazer regressão para saber o que foi na vida passada. Muita gente. Eu quero saber se eu fui rainha, se eu fui rei, se eu fui escravo, se eu matei alguém, se alguém me matou. E eu, como trabalho com hipnose e regressão, mas sigo uma doutrina muito séria, deixo muito claro que aqui eu não faço esse tipo de tratamento, porque quando a gente volta a um passado que nos foi vedado pela espiritualidade, nada mais é do que a benesse de ser mais fácil a nossa regeneração. Agora, quando a regressão é necessária para essa evolução de encarnação, curar um trauma, né? Curar certas dores mesmo que nós não temos respostas de uma forma séria e terapêutica, aí vale a pena fazer regressão. Por quê? Porque nós estamos aceitando uma oportunidade de voltar ao tempo para curar uma ferida e não para buscar mais feridas. Era isso que eu queria falar. Eu vou deixar você falando, eu vou atrás do meu livro que eu quero acompanhar também. Tá certo, John, me traz água. Então, vamos lá. A próxima pergunta é a 27, que diz o seguinte: pode-se provocar a aparição de espíritos? E a resposta tem algumas vezes sim, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para isso, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. Veja, essa pergunta complementa a anterior, alertando que a questão da clarividência, por mais que a gente possa provocar, por mais que a gente possa fazer estudos, tentar desenvolver, como ele falou ali, é uma situação que, na maioria dos casos, num percentual quase que totalitário, é uma faculdade, é espontânea e carece de uma conjugação de vários fatores, de modo que se torna difícil nós compreendermos, provocarmos isso deliberadamente. Vamos lá. Quer trocar aqui, John? Trocamos. Então, pode ir. 93. Achou teu livro? Eu que estava com o livro dele. Aí, agora estamos abertando o tamanho. Aham. E nós terminamos aqui. O John acaba de me mostrar que, como eu fiz a aula passada
fora daqui, foi ele o coordenador. Hoje, quando eu peguei o meu livro, estava com um vazio. Mas nós vamos terminar aqui, então, a questão. Pois foi a aula passada, né? Deixa eu aproveitar aqui enquanto você faz um ajuste. A Luciana nos chama aqui a respeito do que o esquecimento passado é necessário para o progresso do nosso presente. É bem verdade. É verdade, Luciana. Se a gente não tiver esse cuidado, né, se Deus não tivesse esse cuidado, a nossa vida seria um pandemônio. Seria complicadíssimo. Pense. Não tem, e hoje a gente tem dores, a gente tem dificuldade, já conhecendo que isso é resultado dos nossos plantios, a colheita dessa encarnação, e ainda às vezes a gente se rebela, na grande maioria das vezes se rebela, porque por que para mim nada dá certo? Porque nós ousamos questionar e ousamos negar a presença divina. Então, isso é uma sabedoria para que nós possamos progredir. Bom, vamos fechar esse item aqui. Ao item 29. O que pensar da crença que atribui os fogos... esses fogos fatos foi o que a gente leu, né, John? A respeito das aulas passadas. Vou ter que dar uma retomada aqui, gente, que houve um vazio aqui. Meu agente não me deixou o ponto anotado, o meu substituto na aula, e eu, de certa forma, me perdi. Então, nós tínhamos visto ensaio teórico sobre as aparições. Nós já estamos na questão 101. E eu vou começar a questão 101 fazendo a pergunta. As manifestações aparentes mais comuns são as que ocorrem durante o sono, através dos sonhos, são as visões. Não é pertinente a nosso plano de trabalho examinar todas as particularidades que sonhos apresentam. Para resumir, diremos o que eles podem ser: uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes também são quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante dos nossos olhos para nos dar advertências úteis e conselhos salutares, se são espíritos bons, ou para nos induzir ao erro e adular nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. Então, veja, as aparições têm tudo a ver com a nossa capacidade, mas também a capacidade nossa de nos chamar a atenção pela vibração que nós estamos. Se nós estivermos em vibrações que nos remete à permissão de espíritos inferiores nos encantarem com alegorias, durante o nosso sono, é assim que nós seremos acolhidos. E se nossa vibração, nosso trabalho, no dia a dia, a nossa predisposição, nossa ética, nossa postura estiver melhor dirigida, melhor condicionada, e se a nossa conexão com o Altíssimo estiver mais afinada, nós vamos ter uma melhor conexão, e no nosso sono a espiritualidade de luz vai nos trazer informações necessárias ou merecidas, certo? A teoria que se aplica tanto aos sonhos quanto aos outros casos de aparição, eles estão no Livro dos Espíritos, nas questões 400 para frente, e que ele nos alerta. Vale dizer que acreditamos que ofenderíamos o bom senso de nossos leitores se nós pudéssemos refutar o que há de absurdo e ridículo no que vulgo chama de interpretações de sonho. Na nossa aula passada, nós fizemos uma abordagem sobre a interpretação dos sonhos. E é bem verdade isso, Luciana. A nossa sintonia, ela nos atrai para a conexão que vai acontecer.
Quer falar um pouquinho, John? Não, acho que vamos seguir, porque ainda acho que tem duas ou três questões que a gente já falou na aula passada. Então, vamos passar para frente, para 104, então, John, porque as suas anotações eu não consegui traduzir aqui no apontamento, e como eu fiz com o livro da minha mãe, eu estava lá no Paraná, eu me perdi desses teus apontamentos. Peço desculpa, e nós vamos falar a 104, então. O espírito que pode, ou que quer aparecer às vezes, se reveste, ele está tratando desse aparecimento, de uma forma ainda mais nítida, com toda a aparência de corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer acreditar que se tem diante de si um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o domínio de certas circunstâncias, a tangibilidade pode se tornar real, isto é, pode-se tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que vem de um corpo vivo, o que não impede desvanecer com a rapidez de um relâmpago. Já não é mais pelos olhos que se contata sua presença, mas pelo tato. Se poderíamos atribuir a ilusão a uma espécie de fascinação, a aparição apenas visual, a dúvida não é permitida quando se pode pegá-la, apalpá-la, quando ela própria nos segura e nos abraça. Os fatos de aparição tangíveis são os mais raros, porém, os que têm ocorrido nesses últimos tempos pela influência de alguns médiuns poderosos e que possuem autenticidade de testemunhos irrecusáveis, comprovam e explicam as aparições que a história relata de pessoas que se mostraram após sua morte com toda a aparência de realidade. De resto, como já dissemos, por mais extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo aspecto maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira com que se produzem e quando se compreende que, longe de ser uma revogação das leis da natureza, são apenas uma nova aplicação dessa. Essa questão nós também havíamos debatido no nosso estudo da aula passada, que eu lembrei daquelas manifestações que aconteciam há algum tempo atrás. Eu não me lembro agora o nome do médium, mas que ele, pelo fato, as manifestações aconteciam e os espíritos tinham uma panela uma vasilhame com cera de parafina derretida e ali colocavam as mãos e deixavam identificação dessa materialização do espírito na cera. E, inclusive, teve um repórter que registra a sua conexão com a doutrina a partir de ter identificado a passagem ali de uma filha que tinha desencarnado e que tinha algo muito especial de um registro no pé e que deixou essa marca para ele confirmar. E foi o São Tomé dele, da existência espiritual, e desde então ele passou a estudar a doutrina. Quer fazer algum comentário? Acredito que... É, o Peixotinho, esse mesmo. Peixotinho, foi isso. Acredito que dá para seguir ainda na leitura. Por quê? Porque uma questão aqui, um item, ele... Enreda no outro. Isso. E aí a gente pode continuar lendo. Eu acho que o próximo dá para parar e fazer um comentário legal. Você faz para nós um pouco da 5, que só eu falei do 105, John? Faço sim. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso em comum com uma grande quantidade de fluidos que sabemos existir e, no entanto, nunca vimos, mas ele também pode. Assim como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança na disposição molecular. É quando ele nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação não se deve tomar essa palavra ao pé da letra. Nós que utilizamos dela por falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível. No entanto, ele pode tornar seu estado estéril e invisível instantaneamente. É possível entender melhor esse efeito comparando-os àquele que ocorre ao vapor, que pode passar do estado invisível ao brumoso, depois ao líquido, depois ao sólido e vice-versa.
Esses diferentes estados do perispírito são resultados da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como no caso dos gases do nosso mundo. Quando um espírito nos aparece, é porque ele coloca o seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas, para isso, não basta sua vontade, pois a modificação do perispírito se opera por sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, por essa combinação, nem sempre é possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é nem sempre, não é um fato generalizado. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar e não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É preciso que os dois fluidos possam combinar-se, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Às vezes também que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente ainda haja outras condições que não são desconhecidas. Por fim, é preciso que o espírito tenha de se, permissão de se fazer ver por tal pessoa, o que nem sempre lhe é dado, ou é apenas em certas circunstâncias, por motivos que não podemos avaliar. Essa questão toda confirma para nós uma boa parte dos nossos estudos das últimas 2 ou 3 aulas e nos remete. Boa noite, Carolina, Aldenice, Ana, Cid Clay, sejam bem-vindos. Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Aí eu falei, boa noite, Alô, boa noite. Gente, me perdoem, hoje realmente nós estamos um pouco desordenados nas vibrações aqui, eu me perdi. Eu fiquei intrigada de não ter a anotação, foi isso. Eu gosto, realmente me desequilibrou um pouquinho aqui, mas a gente já retoma, lembrando que esse item nos faz o ajuste do entendimento de que depende o espírito que vai aparecer, o espírito que vai dar uma comunicação, o espírito que vem trazer principalmente uma mensagem psicografada, é aquilo que o Chico falava. O telefone toca de lá para cá. E várias vezes as cartas psicografadas por Chico tinham registro. Somente agora recebi a autorização de estar aqui. Inúmeras cartas, pelo menos a grande maioria dos livros que eu li, eu sempre fui, no começo, era encantada com essa comunicação, era jovem, ali nos meus 13, 14 anos, e tive acesso a essa literatura. Eu me encantava com esses detalhes, com essas comunicações e com as certezas desses contatos. E todos, a grande maioria tinha um registro. Mãezinha querida, paizinho, minha irmã, eu somente agora eu tive oportunidade. Eram assertivas que sempre alertavam a necessidade de uma permissão de um espírito que ainda não tem o total domínio, a liberdade, autorização de poder fazer contato com a crosta ou que está no plano em recuperação, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão 106. Outra propriedade do perispírito, que se liga à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe é obstáculo. Ele as atravessa a todas, assim como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há vedação que possa impedir a entrada dos espíritos. Eles visitam um prisioneiro num calabouço com a mesma facilidade com que visitam um homem no meio dos campos. Diga isso, John. Conta para nós esse detalhe de como é, por mais que a gente não queira, a chegada de irmãozinhos ao nosso lado. É uma coisa que a gente conversa sempre, né, John? Sim. A questão aqui em si, até vou comentar anterior junto, tá? Eu lembrei, agora quem acompanha aí, já leu os livros de Luiz Sérgio, né, do espírito de Luiz Sérgio, esqueci o nome da médium agora. Ele mostra naquele filme Deixe-me Viver, como que o espírito faz, né, do perispírito, digamos assim, a maleabilidade
E é incrível quando ele relata, ele entra dentro do hospital e encontra ali naquele hospital dos espíritos que foram abortados, né? Um faltando um braço, outro um pedaço do rosto, espíritos dilacerados, gente. E ele pergunta assim, como que nós, sendo espíritos, podemos chegar a esse momento, né? E os médicos que estavam ali responderam para ele, Luiz Sérgio, o nosso perispírito, ele passa por muitas variações. E a interrupção do aborto, né, faz com que isso chegue diretamente ao perispírito. Por que eu falei isso? Para fazer um contexto dessa questão 105 e depois da 106. Aqui, na casa espírita, às vezes, chegam espíritos e conseguem adentrar pela porta sem precisar bater. Já vou explicar essa parte, tá? Consegue passar. Por quê? Porque ele já aprendeu, já tem autorização de ir e vir entre os dois planos, né? Como se diz. Ele consegue fazer com que o perispírito ele seja menos denso do que a massa da... Gente, isso é incrível, tá? É pura ciência. Inclusive, ele é encontrado lá naquele livro, acho que é O Céu e o Inferno, se eu não me engano, que fala O sobre filme Ghost nos dá esse exemplo bem fácil, né, John? isso. Quando ele fica fazendo aquelas tentativas de ir na matéria e compreendendo a relação dele espiritual com a matéria em experimento. Exatamente. Em contrapartida, nós temos espíritos que chegam no portão e não conseguem entrar. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a trabalhar com a maleabilidade do perispírito. Ele precisa de alguém que abra o portão para ele. Bem E, como... Pode fala. falar. Não, você falou disso, além da necessidade de abrir um portão, há aqueles que, em consonância com o ambiente, como uma casa espírita, vamos falar de uma casa espírita, para falar onde é o mais denso. Os espíritos protetores, o mentor da casa, criam um círculo energético também de forma que não permite, por mais que eles conseguem atravessar a densidade de uma matéria, eles não conseguem atravessar o círculo energético de barreira criado de proteção. Sim, esse era o outro item que eu ia falar Desculpa. antes de você. Só que esse contato espiritual depende de vários fatores, como diz a própria questão ali, né? Não basta que o espírito queira se mostrar. Precisa que o espírito queira se mostrar, mas também precisa que a pessoa queira vê-lo. Ou mesmo que não quiser vê-lo, a pessoa tem que ter o fluido. Por quê, gente? Vamos lá. Nós temos milhões de espíritos, zombeteiros, os brincalhões, os espíritos infantis, os espíritos de criança, que querem muito aparecer. Eles querem aparecer a qualquer custo, porque eles querem brincar, eles querem pregar peças. Inclusive, os nossos próprios obsessores muitas vezes querem aparecer, certo? Então, já pensou? Se precisasse somente de um fator para eles aparecerem, se fosse só o desejo do espírito, seria muito difícil, né? Seria uma convivência direta, digamos assim. Agora, com a inteligência suprema, né? Isso que é difícil de alcançar esse conhecimento, nós estamos aqui estudando e tentando, né? Nós precisamos dar a brecha e precisamos querer. O que é o querer? Eu, numa mesa mediúnica, estou aberto para uma incorporação, por exemplo. Eu quero, eu estou pronto para isso. E o espírito quer e está pronto para aquilo. Pode ser um espírito sofredor pedindo ajuda que teve autorização prévia para aquilo, porque precisa ter uma autorização. Pode ser um mentor que quer passar um recado, quer ajudar, né? E tem muitos espíritos que vêm nas mediúnicas que não têm autorização. Eles não conseguem. Eu já me encontrei em situações onde os espíritos falavam: escuta, você pode me ouvir? E eu ficava duro feito uma pedra para eles não perceberem que eu estava ouvindo. Porque quando eles percebem que o médium tem essa passagem,
Gente, é pior do que aquele filme do Ghost, que o espírito ficava cantando para médium. Um elefante incomoda muita gente. É muito difícil isso, é muito difícil mensurar isso. E foi aí, então, que eu consegui alcançar uma maturidade espiritual de simplesmente não é ignorar o espírito por arrogância, não. É encontrar uma equação de viver a minha vida encarnada, que é necessária, e atender os espíritos ao mesmo tempo que eu digo, é uma encarnação só, em um plano só. É saber dividir as situações. Não, terça e quinta, vocês podem chegar, façam fila aí que a gente atende. Né? Diferente de fazer isso em todos os ambientes. Entrando aqui na questão 106, que fala sobre a propriedade do perispírito, se liga à natureza etérea, a penetrabilidade. Vocês lembram, no filme Nosso Lar, quando o André Luiz foi autorizado aí na casa dele, ele tinha sido acolhido já tinha ido para o hospital, e aí ele tinha um desafio de ir em casa ver como é que estava a situação. E ele entrou e ele conseguiu intuir na filha dele que estava tocando o piano a mesma música que eles tocavam quando ela era criança. E ela se emocionou e lembrou do pai depois de muito tempo. Ao mesmo tempo, ele entra no quarto e vê que a esposa dele está casada e ele teve ciúmes de o que aconteceu. Ele desmaiou, gente. Ele desmaiou porque ele baixou a vibração. Ele foi sugado, digamos assim, para o plano espiritual novamente. E na outra situação ele retorna, já aceitando que a esposa dele tinha outro homem, estava casada com outro homem, porque ela era, né, viúva. Então ela podia. Percebeu que o filho seguia os mesmos passos da medicina. E aí quem que viu ele? A empregada da casa, que era médium. E ela falou: "Ô, doutor Luiz, que bom vê-lo." E ele virou para ela e fez assim. Por quê? Porque ela estava aberta no ambiente seguro, mediunidade de clarividência, e ele se fez aparecer. Então não basta eu querer, gente. Eu aconselho, não queiram, tá? Não queiram. Porque é muito difícil a gente mexer com coisas que a gente não sabe lidar depois. É muito fácil sair, fazer brincadeiras e brincadeiras, né? Inclusive, a brincadeira do copo, brincadeira do compasso, ali existem vários fatores que combinam para que exista uma resposta naqueles jogos. Primeiro, os espíritos que estão ali são zombeteiros. Sem dúvida, um espírito sério não perde seu tempo assim, né? Inclusive, quando eu era criança, eu acompanhei o momento em que vários jovens entraram para brincar com aquilo. Os mentores ficavam de longe, emanando energias, mas não conseguiam entrar. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer com que a propriedade do perispírito deles entrasse em uma energia tão densa que fazia mal para o mentor. Então, assim, ó, é algo muito bonito, é magnífico. É magnífico. Verdade, Aldenice, é muito difícil gerir a nossa própria vida. Agora, imagina a gente gerir a nossa vida encarnada, bem como a vida espiritual. Eu falo de carteirinha. Eu tenho uma colega minha, a Flávia, até depois ela vai assistir aí. Talvez ela me dê um puxão de orelha, mas tá tudo bem. Ela faz trabalho espiritual em desdobramento. Nós trabalhamos no mesmo hospital, Hospital de Águias, que é um hospital que fica aqui em Santa Catarina, junto com a Colônia das Flores. E eu trabalho no centro cirúrgico em espírito. E ela trabalha nos socorros. E, por incrível que pareça, parece surreal, parece. Quem quiser acreditar, tudo bem. Quem não quiser também, tudo bem, não tem problema. Ninguém é obrigado a nada. E eu encontrei ela em desdobramento, e no outro dia eu mandei uma mensagem. Falei para ela: como que você passa por mim e não me cumprimenta? Ela falou: eu te vi, você estava trabalhando, mas eu estava correndo no meu trabalho. Então, duas pessoas que têm rotinas, moramos em bairros totalmente diferentes, trabalhando no mesmo plano espiritual. Né? Então, assim, são fatores que trazem comprovações para o nosso dia a dia. São duas vontades, são coisas que nos mostram que nós também, mesmo estando aqui na carne, nós temos as nossas propriedades do perispírito quando a gente
faz o desdobramento, quando a gente entra no estado apômetro. Pode seguir, mãe. John, obrigada por essas alegorias que você traz para nos esclarecer. E tem uma. Quando você falava de Luiz Sérgio, eu acho que ele tem uma linguagem bem jovial, e a Aldenice diz que o mais atual dele que ela leu é o Ainda Existe uma Esperança. A gente remete para essas literaturas exatamente porque, às vezes, como a gente não enxerga, não tem essa faculdade, a gente precisa de informações. A gente busca, nós precisamos, é fundamental, porque muitas vezes nessa literatura nos fortalece a compreensão de alguns propósitos da vida, desse aprendizado da vida. É por isso que a espiritualidade recebe essa autorização de trazer informações e relatar para cada vez mais nós estamos tendo literaturas com mais detalhes sobre essa conexão. Esse fato que você relata do encontro que você faz com Flávia nos desdobramentos, nos trabalhos no plano espiritual, hoje nós já encontramos vários livros também especialmente do Robson Pinheiro, são os que eu tenho lido, e que ele relata muito o trabalho em desdobramentos. Hoje, mais rico do que André Luiz relatava no Obreiros da Vida Eterna ou no Mensageiros, que ele também fala sobre as equipes espirituais que vêm até a crosta trabalhar e aqueles que daqui saem em trabalho no plano espiritual. Então, há um intercâmbio, só que a gente não lembra. A gente não consegue, por uma bênção divina. E quando tu falaste dos copos, uma coisa que é importante da brincadeira do copo, sobre o afastamento dos mentores e aqueles espíritos zombeteiros que se aproximam, é porque normalmente as mesas, as perguntas que vão ali, são perguntas de adivinhações, são perguntas endereçadas a eu vou casar, eu vou ter dinheiro, interesses materiais. E não tenho dúvida que os mentores que ao longe se postam estão emanando energia, tentando intuir para que alguém faça daquele momento perguntas mais inteligentes, perguntas mais próprias, perguntas que façam, que permitam a entrada de espíritos de luz para poder modificar aquela egrégora. Tudo bem aí, John? Já? Bom, então, seguindo, vamos pelo horário 17h17, eu creio que a gente pode encerrar nessa última questão, depois só para endereçar nossos comentários e as nossas orações, né, John? Bom, a 107. As aparições que ocorrem no estado de vigília não são raras nem novas. Houve-as em todos os tempos. A história relata um grande número delas, mas não é preciso remontar ao passado longínquo, pois elas são muito frequentes em nossos dias, e tanto as presenciaram que eram tidas, num primeiro momento, por aquilo que se convencionou chamar de alucinações. Desculpa, mas a minha freguesa pediu para entrar aqui para chegar. Elas são frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas distantes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes não têm um objetivo muito definido, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia, que é o que nós falamos, que cada um examine bem suas lembranças e verá que são poucas as pessoas que não têm conhecimento de fatos desse gênero, cuja autenticidade se poderia colocar em dúvida. Aí tem muita coisa, eu só vou, antes de passar para você o diálogo sobre isso, quando ele fala, são muito frequentes nos nossos dias, os dias dele são 1860 e uns detalhes. Só para chamar a atenção. Continua aí, é todo diálogo seu. Mãe, eu quero fazer um comentário agora muito que chega a ser engraçado, né? Todo mundo, gente, todo mundo que eu conheço
tem uma história meio cabulosa, como diz os meus primos lá, o Enzo, a Bea. O negócio é cabuloso. Eles falam assim, São que jovens, né? isso. Todo mundo tem uma história de algo sobrenatural na vida, né? Uns têm muito medo e não quer nem saber. Outros acreditam que seja só estado da mente. Isso nós vamos ver, acho que daqui 2 aulas. A gente vai falar sobre a teoria da alucinação. Vamos falar sobre isso. E outros ainda, os que acham que não foi suficiente ainda querem mais, né? Eu tenho uma colega minha que ela é agnóstica, né? Ela se diz ateia, mas ela é agnóstica. Então, assim, ela não diz que não existe, não briga numa teoria que Deus, que a espiritualidade não existe, mas também respeita porque ela não sabe, né? E a Andriele, mãe, e conversando com a Andriele sobre espiritualidade, agora na nossa última aula de direito do trabalho, direito individual do trabalho, ela falou assim: eu não sei se existe Deus, mas com certeza, se Deus existe, a única coisa que ele ia querer é que a gente fizesse o bem. Só isso. Então, o que é fazer o bem? É você olhar pelo outro, você cuidar do outro, é você fazer a coisa certa ali, num contexto que a gente estava falando de um filme de direito do trabalho, né? O homem não se prevalecer sobre a mulher e essas coisas. Mas por que que eu trouxe isso? Porque aqui os próprios espíritos dizem que as aparições sempre existiam. E existe um lado dentro de nós que diz assim: olha, mesmo que você não acredite, respeita, porque você não tem certeza. Por quê? Porque nós já trazemos isso arraigado dentro de nós. É como se o nosso espírito, nosso próprio espírito, levantasse um alerta e falasse: ei, presta atenção, cuidado com o que você fala. E às vezes acontece nas mediúnicas, aconteceu muito aqui já, né, mãe? Chegar um espírito, fazer incorporação, ele muito bravo, sim, e falar: você não sabe que o que vocês estão fazendo é errado, esse negócio de espírito não existe. E aí a mãe, com a sabedoria dela, ela fala: bom, mas você é o quê, então? Então é muito difícil acreditar naquilo que não se vê, isso é verdade, é muito difícil, né? Mas eu sempre gosto de usar a teoria do ar. A gente não enxerga o ar, mas ele existe, porque se não fosse ele, nós não estávamos respirando, né? E também gosto de dizer que nós somos seres espirituais. E é exatamente por este motivo que nós, mesmo as pessoas sem acreditar, sabem que existe um princípio que é inexplicável, digamos assim. E a partir do momento em que nós começamos a procurar, a baixar os escudos da dúvida e buscar um conhecimento sem simplesmente dizer não, não existe porque não existe, a gente começa a perceber que ao decorrer da nossa vida inteirinha, nós tivemos ali a participação dos espíritos, né? Até agora que eu vou estar me dizendo que eu não lembro, ele que lembra, né, na minha infância, que tinha uma professora minha que ela enxergava os espíritos e ela se comunicava com ele. Eu não sabia, acabei de saber. E ele disse que ela falou assim: o caminho vai ser árduo, mas acredito que em próximas vidas o contato entre os espíritos desencarnados e os encarnados será muito presente. E é para isso que nós estamos caminhando, né? Eu não tenho dúvida, né, John? A gente vê se a gente parar um pouquinho, dar uma olhadinha para trás, a gente vê o quanto as gerações estão mais espiritualizadas, a quantidade, da mesma forma que a internet nos oferece uma informação mais presente dos fatos ocorridos no mundo, mas o contato com a espiritualidade está muito maior. E não tem quem na família, não tem aquela vó que sonha ou que interpreta o sonho, que tem aquela pessoa que tem sempre, eu vou lá porque ela tem sempre, ela sabe o que me dizer, ela sabe o que me ajudar. Ou ela tem uma intuição. Tem fulano que adivinha. Sempre tem alguém no nosso conhecimento pessoal que tem essa informação.
né? O que eles falam aqui de alucinações foi uma confusão entre a ciência e a falta de conhecimento espiritual, que em determinados momentos é realmente uma, uma condição do espírito que encarnou com problemas mentais, e outros são mentes que têm capacidade de conexão com a espiritualidade, vieram com mediunidade e não conseguiram ter apoio ou não conseguiram levar isso para frente. Isso me lembra um guri que eu achei perdido entre as alucinações e a espiritualidade vibrante. Lê Sim. um comentário da Luciana para nós aí, amor. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu acho que é Gerard Cardin, se eu não me engano. É verdade, Luciano, nós somos seres espirituais. Você fez um comentário, mãe, quando você me encontrou entre as alucinações e os... Gente, eu era um médium, tá? Que eu não sabia que era médium. Então eu era louco. Eu tinha o meu mentor espiritual como o lado inteligente da minha cabeça que me induzia a fazer coisas que para mim era bom, era tranquilo. Então, para mim, tudo que eu tinha não era mediunidade, até porque eu venho de uma vertente muito católica, então a gente tinha altos papos, eu e ele. Esse meu lado inteligente. Tanto é que quando eu morei na rua, meu apelido era o profeta, porque eu era daqueles que subia nos bancos e ficava falando da palavra de Deus. Então, quando a mãe fala entre as alucinações e a mediunidade, como eu já tinha me assumido como louco, para mim foi muito difícil sair de uma linha muito fechada, de uma vertente que já veio arraigada comigo dentro do catolicismo. Eu não conseguia admitir que existia reencarnação, mesmo lembrando de vidas passadas. Então, é isso que a gente faz, que a gente traz. É muito mais fácil a gente negar algo que a gente não consegue explicar, do que buscar uma explicação para aquilo que a gente não consegue ver. Né? É verdade. E quando eu comecei a perceber que o que eu tinha era mediunidade, saiu um peso das minhas costas, como se eu estivesse tirando uma culpa de todas as coisas que eu havia enxergado até então. E também os medos, né? Aquelas coisas ruins que você enxergava, que você achava que eram alucinações, saber que eram irmãozinhos precisando de ajuda. É verdade, Luciana, a mediunidade está presente no nosso dia a dia, pena que a gente banaliza, né, com a nossa ignorância. A mediunidade é mais presente do que a gente é capaz de saber, é capaz da gente perceber, porque ainda não tem instrumentos de medição dessa mediunidade. E a própria ignorância nossa, ou do processo encarnatório onde a gente está inserido, ainda tem dificuldade. A negação e a preocupação com a matéria é o modo mais simples de negar, né? É o modo mais simples de compreender. Vou negar. E não, o que eu faço, e assim, e é muito fácil quem tem êxito na vida material julgar, não, eu trabalho, eu consigo. Aquele que não consegue é porque ele não é bom. Né? A valoração de ser bom ou não ser bom pelas conquistas materiais. Sim. E graças a Deus isso parece que está mudando. Bom, eu estava lembrando, mãe, só antes de encerrar aqui rapidinho, eu estava lembrando do porquê que a gente tem medo de espíritos, né? Por que eu tinha e parei de ter? Por que muitas pessoas falou em espírito, gente, a pessoa só falta, sei lá, entrar embaixo da cama, né? E eu estava lembrando aqui de duas situações. Tem um tio meu, tio Júlio, irmão marido da tia Lica, que ele fala, eu não acredito, mas desde o dia que a cadela ficou olhando para o nada e latindo, eu não passo mais por aquele lugar. Igual a minha cunhada também, que ela fala, olha, eu não... As amigas dela iam lá fazer a brincadeira do copo, ela falou, olha, eu não vou porque depois os espíritos vão tudo para minha casa me perturbar. E ela diz que não tem mediunidade, que ela não sabe o que é isso, né? Bem como o meu irmão, que chega aqui e vem ver filme, ele fala, não vejo filme de terror, porque enche de espírito, mas pelo menos eles me respeitam. Então, assim, aos poucos, sutilmente, a gente tem trazido para o nosso dia a dia esse respeito, né? O medo nada mais é do que você querer
ficar longe daquilo que você não sabe explicar, que você não conhece. É isso aí, mãezinha. Acho que deu por hoje, né? Deu. Agradecemos a participação de todos. Obrigada ao Denise aqui falando que é difícil desconstruir nossas crenças antigas e se permitir esse novo. É verdade. Olhar para despertar espiritualidade, ele ainda é bastante denso para nós. Eita, aqui. Eu acho que o Sid Clay, com o estudo médio, consegue entender o que acontece com ele. Como é que é? Com o estudo, o médium consegue entender o que acontece com ele e é como ajudar melhor aos espíritas e a ele mesmo. É bem isso mesmo. O estudo, a fé raciocinada passa pelo conhecimento, não há dúvida. Nós só podemos questionar, nós só podemos compreender e nos melhorar, e assim é em tudo, se a gente estudar. Nós não podemos falar de matemática se a gente estudar matemática. Eu só posso discutir um questionamento, uma fórmula com alguém, se eu conhecer. Isso, eu estou falando de uma matéria exata. Eu só posso ir foi a Lu, né? Desculpa, verdade, confundi vocês duas aí, a Denise e a Lu. A gente precisa conhecer mais da doutrina para entender e para poder confortar. Porque o que tem de melhor na doutrina é o ensinamento do amor e o conforto para nós e que a gente pode auxiliar nos outros, compreendendo, encontrando alguém, compreendendo o processo caridoso não como uma entrega material, mas como uma entrega, né? Uma entrega de um irmão para outro irmão, independente da condição material que está nessa vida. Eu convido. Você quer fazer a oração final, John? Você trouxe a tua colinha. Ele agora, desde que eu dei de presente essa colinha para ele, ele anda com esse livro embaixo do braço. Então, elas são lindas, essas orações. Eu convido você para fazer as orações ao tempo que eu agradeço a participação de todos aqui, ao Denise, Cindy Clay, a Luciana, que estão sempre conosco, Dona Gracinha, a Dona Valéria. Nós temos aqui vários amigos presentes e nós agradecemos sempre porque são pontos de luz no caminho da mudança do planeta. Um bom final de semana. John, faz as nossas orações. Bom, não é querer me achar, né? Ou querer puxar para mim as coisas, mas é porque eu abri diretamente, aleatoriamente, na oração do jovem. E como todos nós somos jovens, né? Pelo menos de coração, gente, né? Pelo menos de espírito, digamos assim, que está engatinhando, eu quero fazer essa prece por todos nós que somos ainda jovens nessa evolução. E inicia com uma passagenzinha de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Gente, é muito forte isso, porque é na mocidade que nós nos achamos os heróis e as heroínas e às vezes nos esquecemos de Deus. Que diz o seguinte, a prece. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui de coração aberto para Ti. Não somos mais crianças, porém, também não somos adultos. Somos jovens. E como todos da nossa idade, cheios de sonhos, incertezas e muita vontade de vencer, sei que minha fé precisa crescer. Temos muitas dúvidas, somos inquietos e impacientes, temos muito pela frente. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos conhecimento, ensina-nos o caminho da maturidade, que nós aprendamos a amar como os nossos pais. Que os nossos amigos saibam amar e ser amado de verdade. Que nós saibamos fazer as nossas escolhas para a vida e não nos arrependamos de nada. Livrai-nos dos perigos, dos falsos amigos encarnados e desencarnados, e das armadilhas, das drogas que esse mundo de terra tem a nos oferecer.
que nós possamos descobrir dentro de uma correria que existe uma vida feliz e ao menos alegre. Que nós saibamos enfrentar nossos medos, tenhamos força para encarar tudo aquilo que temos à frente. Porque os desafios são necessários para suportar as decepções. Abençoa-nos, Senhor. Tenho certeza que tu nos ouve, a voz dessa geração que veio buscar a regeneração. Ensina-nos, Pai, a sermos jovens, mas os teus jovens, aqueles de calça jeans, camiseta all-star, que vive correndo por aí, buscando as tuas benesses e ensinando para todos os outros jovens que estão perdidos. Que assim seja. Que assim seja, um jovem de camiseta, calça jeans, e a fé e o amor no coração. É bem isso. Eu também sou uma jovem de mais de 50. Lu, tenhamos uma semana, um final de semana abençoado, e que o domingo comece com muita energia, muita luz e muito amor no coração de cada um de vocês. Tchau, 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 gente. gente. Até amanhã no Evangelho. Obrigada pela companhia. No Evangelho amanhã às 20. Até mais. Tchau, tchau.